Ele é professor, economista e coordenador do Observatório Afro-Brasileiro. Marcelo Paixão, venha para cá. Você é casado, Marcelo? Eu sou casado. Tenho 2 filhos, o Juliano e a Sofia. Com que idade tem esses? Meus filhos? O Juba tem 11 e a Sofia tem 8. Você tem uma cara de ser mais moço do que parece. Eu tento deixar a barba bem branquinha, assim, para tentar passar mais senioridade, mas às vezes é difícil. Isso numa sala de aula atrapalha quando o professor aparenta ser mais jovem do que é na realidade? Um pouquinho. Eu acho que quando a gente, principalmente no início da carreira, né? Eu entrei para a UFRJ em 98, ali 32 anos, né? E no início a gente passa um pouquinho, ele é professor, será que é aula trote, alguma coisa assim? Mas depois a gente vai impondo lá, até porque professor novo é o professor mais durão, né? Então aí depois... Há quantos anos já você... Eu estou na primeira aula... A vida docente desde 96. Quer dizer, era mais menino ainda. Exatamente. Enfim. Olha só, eu tenho aqui Isso aqui é a capa... Isso é a capa de uma publicação que está sendo organizada, não sei se o pessoal chegou a ler na Folha de São Paulo semana passada, que houve uma manchete falando sobre mortalidade de negros e brancos no Brasil. E isso foi feito para esse estudo, que infelizmente ainda está no forno, né? A gente tenta organizar as coisas para sair tudo certinho, mas nem sempre as coisas saem tão certinho assim quanto eu gostaria. Mas é meu campo de trabalho dentro da universidade, eu trabalho o tema de relações raciais, trabalho o tema de desigualdades entre pessoas de peles claras e escuras no Brasil. É um campo de estudos que geralmente é lançar luzes sobre pontos onde a maioria das ciências sociais no Brasil lança um pouco olhar. E é importante, porque, querendo ou não, quando trabalhamos com um tema dessa natureza, estamos trabalhando com metade da população do país. E quando eu falo metade, não é porque são metade negros, é porque tem metade negros e metade brancos. Isso aqui é uma relação que é estudada, né? Isso a gente aprende muito com o movimento de mulheres, né? Quando dizem pra gente, vamos discutir a relação? Então, é realmente discutir a relação, que significa discutir papéis sociais que cada grupo exerce no interior da sociedade e aprender a problematizar esse tipo de papel social que esses grupos exercem. Agora, Marcelo, você falou aí, meio a meio, é isso que você falou? Porque pelos indicadores da última PNAD, que é a pesquisa do IBGE, que trata de vários temas sobre populações no país, a população que se autodeclara preto e parda no Brasil soma hoje 49,4% da população. Mas, sei lá, me parece que é um dado meio falso, meio hipócrita, porque, ao contrário dos Estados Unidos, onde o cidadão tem uma pitada de raça negra, ele se orgulha de ser negro e fala que é negro, né? No Brasil se dá um pouco ao contrário, né? Tem muito sujeito que diz que é branco e que não é totalmente branco. Não dá pra gente biologizar o debate. Esse debate é uma forma de percepção, né? E quando nós trabalhamos com esse tema, eu tento, acima de tudo, fugir dos marcos da biologia. Quer dizer, a pessoa tem uma gota de sangue A, B ou C, não é isso que se trata. O que se trata são de relações sociais que vêm sendo construídos ao longo da história e que as pessoas vão desenvolver modos de percepção do que são ou que deixam de ser, sabendo que isso vai se desenvolvendo ao longo da história, né? E sabendo que isso vai se desenvolvendo, inclusive, dentro da história de cada pessoa. Então, nós temos, sim, padrões de relações raciais no Brasil que são diferentes dos Estados Unidos, que são diferentes da África do Sul. Não cabe a gente ficar dizendo, tudo é tudo igual. Agora, em existindo um padrão de relações, o que importa é dizer o quê? Que operam padrões discriminatórios que acabam dando maior ou menor possibilidade de mobilidade social para pessoas de distintas aparências. Claro. É um jogo de aparências, né? Ou seja, as pessoas têm uma determinada cor de pele, as pessoas têm um determinado tipo de cabelo, têm um determinado tipo de olhos. E como é que esses tipos físicos vão sendo enquadrados no interior das ideologias existentes no interior de uma sociedade? Agora, né? Você não acha meio absurdo, de repente, um órgão oficial usar como classificação de raça pardo? É porque isso é uma construção, é um debate. É a mesma coisa que você vê um negro e diz assim, aquele moreno.
Porque, na verdade, isso corresponde ao que você tinha perguntado antes, Jô. Tem uma parcela grande da população que, tendo a pele escura, não se identifica como negro, né? E, de certo modo, o sistema classificatório coloca o termo pardo como um descritivo daqueles que se definem como mamelucos, cafusos, mulatos, etc. Agora, o que importa do ponto de vista tanto socioeconômico é que os indicadores sociais de grupos de pretos e pardos, eles tendem a uma convergência muito grande, né? Se eu for pegar os indicadores sociais desses dois grupos e compará-los com o da população branca, eu tenho assim um quadro em que a gente é obrigado a produzir uma reflexão sobre o Brasil. 1 em cada 5 mulheres negras hoje ocupadas no mercado de trabalho são empregadas domésticas. 70% trabalham sem nenhum tipo de direito social. As diferenças entre taxas de mortalidade de homens brancos e negros no Brasil é uma diferença de 80%. Entre 99 e 2005 foram assassinados 161 mil homens negros nesse país, né? Fora outros indicadores, quando nós pegamos taxas salariais, que elas são reguladas pela metade, salário de mulheres negras, 1/3 do salário médio de um homem branco. Quer dizer, esses temas são temas muito importantes. Por quê? Porque o Brasil tem uma história muito fortemente marcada pelo legado do trabalho escravo. Porque o Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Porque o Brasil foi o maior receptor de escravos das Américas entre os séculos XVI e o século XIX. Porque o Brasil, durante todo o século XX, não apenas não adotou políticas para abrigar os descendentes dos antigos escravos com direitos sociais, mas também criou uma verdadeira recusa de produzir um debate publicamente. Quer dizer, então esses indicadores do passado e os indicadores que nós encontramos no presente, eles se harmonizam. Se harmonizam no sentido ruim, é claro, sim, né? Claro. E o que é que nós temos aqui para diante? Quer dizer, aqui, esses dados não são feitos também, quando eu trabalho, quando eu faço minhas pesquisas, e assim como eu, como outros tantos colegas, nós não fazemos isso no sentido de produzir o rancor, o ressentimento, não é isso. O que nós produzimos é o quê? É o objetivo de procurar produzir indicadores, de procurar produzir dados para tentarmos clarificar o debate, para tentarmos estabelecer um marco mais objetivo para essa discussão ser feita. Agora, Marcelo, o preconceito, aliás, um preconceito às vezes paternalista que existe no Brasil, se deve em grande parte também às diferenças sociais, não é isso? Claro. E outra coisa que eu acho, você falou que não houve depois um debate sobre, depois que os escravos foram libertos, não chegou a haver nenhum debate. E eu acho que um grande erro, inclusive pela facilidade de melting pot, né, de fusão entre as duas raças que aconteceu no Brasil e que, aliás, acontece em relação à colônia italiana, à colônia polonesa, à colônia aos negros, coisa que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há por mais que digam que lá é o melting pot, não é, porque lá há uma separação entre todas as culturas. Na verdade, claro que tem... Aqui seria mais fácil, não seria? Porque, na verdade, o nosso padrão civilizatório é um padrão ibérico que obedece a uma estratégia que é chamada de assimilacionista. O que significa uma estratégia assimilacionista? Você impede com que grupos se cristalizem, grupos étnicos se cristalizem como grupos apartados da totalidade social e estabelece políticas que vão paulatinamente rompendo com aquelas identidades básicas. Esse padrão seria oposto a um padrão de tradição anglo-saxã, que seria conhecido como multiculturalista, na qual você reconheceria as diferenças existentes, criaria espaços para essas diferenças se manifestarem, mas não teria uma preocupação, né, ou pelo contrário, muitas vezes desenvolve até políticas abertamente segregacionistas de um grupo sobre o outro. Agora, toda estratégia assimilacionista, ela carrega consigo também um quê de violência, porque porque você ser convidado para entrar num todo social não significa que você esteja sendo convidado para entrar exatamente pela porta da frente. Você pode estar entrando pela porta dos fundos, né? Um exemplo óbvio que nós temos na sociedade brasileira seria com as sociedades indígenas. Quer dizer, como é que eles foram sendo incorporados na sociedade brasileira? Vieram sendo incorporados com uma dose de violência cavalar, né? E da população negra a mesma coisa. Quer dizer, é preciso que a gente procure, então, fazer o quê? É trabalhar com aquilo que o povo brasileiro possui de mais bonito, que é a sua diversidade, que é a sua multiculturalidade do ponto de vista das tantas origens que formaram o nosso povo. Pois é, mas isso aconteceu em função exatamente dessa atitude que você chama de atitude ibérica. Essa atitude ibérica, mas, não, só para completar. Por favor. É uma coisa
consciente ou é uma coisa, vamos dizer assim, da personalidade do povo português ou do povo... Não, tem essas dimensões que, às vezes, a explicação culturalista... Eu acho que se eu tivesse que entrar no mérito dessa questão, a gente ia ficar aqui 3 programas conversando, não ia sair daqui. O que eu digo é que as estratégias, em tendo sido assimilacionistas, o que é preciso que a gente ponha em jogo? Durante muito tempo se formulou a ideia do brasileiro como um povo mestiço. Até do ponto de vista biológico, está correto. Né? Agora, o problema não é biológico, o problema é social. Social. Né? Então, o problema sendo social, o que significa? Significa que pessoas de determinadas aparências vão ter maiores dificuldades para encontrar empregos bons, para encontrar acesso ao espaço político, para encontrar, enfim, direitos sociais. Aumentam-se as probabilidades da vitimização por conta das ações de aparelho, como, por exemplo, o policial, que tem uma incidência, evidentemente, marcada pela característica da cor das pessoas. Quer dizer, então, em se dizendo que a estratégia foi assimilacionista, em se dizendo que no Brasil os padrões de relações raciais são diferentes do que ocorre em outros lugares do mundo, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, ainda assim, a incidência de mecanismos discriminatórios pelos critérios de aparência, não de origem, como seria nos Estados Unidos, que vão dando às pessoas, que vão retirando das pessoas acesso a determinados direitos e oportunidades. Não, então, isso é uma questão que é o que os indicadores refletem. Eu acho que o mais terrível é que é uma coisa tão fortemente marcada, uma pressão tão grande, que, só para dar um exemplo, uma vez eu tinha uma empregada que era negra, e que eu levei um amigo meu negro para almoçar. E foi um rebuliço lá dentro. Eu falei, o que é? Eu não vou servir, tem um negro sentado lá. Eu não posso servi-lo. Não, eu acho que esse exemplo é interessante para mostrar o quê? Que o problema existe. Né? Ele existe e muitas vezes, aí vai aquela pergunta, mas muitas vezes os negros são preconceituosos. Uma ideologia, né, que tem características tão perversas quanto são as ideologias racistas, elas vão ter capacidade de se penetrar pelos poros. Que nem quem é que educa o machista? São mulheres, né? Então, muitas vezes, você tem que produzir o quê? É produzir uma reflexão sobre os papéis sociais tradicionais e, principalmente, desnaturalizar, porque esse é talvez o papel da universidade, das pesquisas acadêmicas. Aquilo que, diante do nariz de cada um, seja uma coisa muito natural, a gente lançar luzes e dizer, não tem nada natural ali. Né? Quando nós pegamos esses indicadores sociais, que nós temos que mostrar o quê? Olha, tem dinâmicas sociais implícitas ali. Agora, qual é a mensagem, digamos assim, positiva? Para não ficar parecendo aqui um rosário de lamentações. Vamos todos chorar agora. Não, eu acho que nós temos uma mensagem positiva, que é a mensagem de quê? A gente sabe que a vida cultural brasileira, a ideologia do brasileiro médio, é muito marcada pela ideia de que é bom estar em ambientes diversos do ponto de vista da aparência física das pessoas e do ponto de vista cultural. A gente tem uma vivência, na escola de samba o pessoal se encontra, no Maracanã o pessoal se encontra, na Lapa o pessoal se encontra, no Pelourinho. Então o que é que a gente defende? A perspectiva de que isso que é bom nesses espaços, onde a cultura brasileira é vivida, que se espalhe para todos os momentos da vida social no país. Que se espalhe nas universidades, que entre dentro das grandes empresas, que entre dentro dos hospitais, que entre nas políticas públicas, que entre no parlamento brasileiro. Não, você vê que ainda há um espanto pelo fato de termos um negro no Supremo. Exatamente, que deveria ser uma coisa completamente normal. Mas tem o Joaquim ali, exatamente. Que é uma coisa social, quer dizer, que é um preconceito marcadamente social também. Eu concordo contigo, mas eu só te faria a seguinte divisão. Quer dizer, quando você diz o preconceito social, eu digo, a forma em que os negros são discriminados, ele opera por um descritivo que é fundamentalmente social. O que significa social? Significa que essas ideologias são construídas socialmente, ninguém está... Nós somos todos humanos, João. Todos nós somos humanos, os geneticistas, sabe aquele maluco? A raça é uma só, a raça é uma só. Então, o que acontece? O que a gente tenta mostrar é que determinadas práticas sociais, elas são construções sociais. E se elas são construções sociais, elas podem ser desconstruídas socialmente. Né? Então, essa seria a distinção. E só assim também, eu acho que é interessante, a gente tem um grande exemplo de como políticas de diversidade, elas são a cara do nosso povo e de como... Eu pego o exemplo da seleção brasileira de futebol, né? Porque na seleção brasileira de futebol não opera mecanismos discriminatórios. Quem é bom
é bom. E se você disser assim, não, mas o Brasil só tem os grandes ídolos, o Pelé, o Jairzinho, não. Tem os grandes ídolos brancos também, né? Tem o Zico, tem o Rivelino, quer dizer, o futebol brasileiro é a junção desses craques que juntos foram pentacampeões. Mas ninguém se espanta de um negro ser um grande jogador de futebol e se tornar um ídolo, enfim, mundial. Agora, as pessoas ainda se espantam, tem um segmento que ainda se espantam quando vê um negro médico. Sim, um ou cirurgião. Ou professor universitário, universitário. em que o número realmente é muito baixo, né? E aí o que está sendo colocado? Está sendo colocado a sociedade brasileira. Nós lutamos por democracia. Eu sou daqueles que tinha 17 anos de idade quando estava lá sentado na Candelária lutando por eleições diretas. E uma vez que a democracia chegou, nós tínhamos uma hipótese a defender. Qual era a hipótese? É que por dentro da democracia construiríamos a justiça social nesse país. Então, acho que o que estamos fazendo hoje, eu e minha geração, é dando seguimento a esse objetivo. Agora, quer dizer, como utilizarmos a universidade, o debate público, a mídia, como mecanismo de um debate sobre as desigualdades sociais no Brasil. Porque elas duraram 500 anos. E a gente tem que se pensar daqui a mais 100 anos. Daqui a mais 100 anos, você vai estar bem velhinho, mas, aqui de bengala, e aqui discutindo. Mas a desigualdade ainda é muito alta. Quer dizer, como é que a gente vai projetar? O que vai ser dessa garotada que mora no Alemão? O que vai ser dessa garotada que mora lá nas Vila Cruzeiros da vida? O terrível é que às vezes são meninos que não tiveram um passado, porque o pai também não teve a menor possibilidade, não tem presente, porque está ali também sem perspectiva nenhuma, e não tem futuro, porque o futuro é morrer baleado aos 14 mas eu acho, como eu te disse, quer dizer, esses dados que eu trago são dados do Ministério da Saúde, sobre essa mortandade de homens em geral. Né? A conta de chegada são 260 mil pessoas do sexo masculino mortas, com a diferença de que entre a população negra isso é uma incidência que, eu diria, imagina se tivesse morrendo de dengue. Né? Quando tem campanha da dengue, não bota o pneu, lata de água velha, joga fora. Aí morrem 160 mil pessoas no espaço de 6 anos. Isso deveria ser uma campanha pública. Mas esse debate está mal enquadrado. Ele está sendo feito hoje pelos militares, não está sendo feito hoje pelos médicos e pelos educadores. Isso é uma epidemia que assolou o país. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro que as futuras gerações vão cobrar da gente isso. Poxa, papai, na tua época se matava assim, a tanta gente, vocês não falavam nada, vocês não se indignavam, vocês nem choravam os seus mortos. Então, essas questões, elas são questões por demais importantes para que a gente não ponha ela no debate público permanente. Agora, Marcelo, eu queria falar um pouco multiculturalismo, né? Não que, por exemplo, eu acho que tem contribuições inegáveis da raça negra, da cultura negra, ao nosso dia a dia, inclusive, ao nosso cotidiano. Mas isso não quer dizer que deva-se passar a incluir nisso métodos bárbaros ou atrocidades, como, sei lá, cortar o clitóris das mulheres. Né? Temos que respeitar. Eu acho que não é possível. Eu acho que a gente vai ter que sempre... É um debate difícil, o debate do multiculturalismo, mesmo no meio acadêmico. Porque tem dois lados. Claro, uma seria eu entrar num relativismo absoluto, que qualquer prática pode ser considerada válida intrinsecamente, só porque é uma prática, enfim, daquele povo. Mas, entre esses extremos, né, porque aí eu poderia incluir tudo, né, botar pessoas em fornos crematórios, tirpar clitóris, quer dizer, tem determinadas práticas que são inaceitáveis, porque a humanidade habita a mesma nave espacial, e essa mesma nave espacial, em alguma medida, existem determinados valores que são construídos. Por exemplo, da escravidão. Isso é um valor já consensuado, de que não faz sentido voltarmos atrás. Os direitos das mulheres são valores que vão progressivamente sendo consensuados. Agora, existem outros tantos valores que são valores que pertencem a determinados grupos e que é difícil a gente também, de fora para dentro, estabelecer um critério assim tão peremptório. Por quê? Porque isso aí, se a gente for pegar, está na origem do pensamento das ciências sociais modernas, contemporâneas no mundo afora, que é procurar compreender as outras culturas sobre um olhar que é compreensivo. Levi-Strauss, né? Que vai Levi-Strauss, que vai Malinowski, que vai pegar, mesmo da sociologia, mesmo um Durkheim, mesmo um Weber, que estão preocupados em quê? Em procurar compreender as várias culturas, desde os aportes intrínsecos de cada uma delas, procurando, enfim, evitar estabelecer um juízo de valor de fora para
dentro, porque esse juízo de valor de fora para dentro, ele acaba sendo a própria chave de coisas muito ruins também, né? Em nome da ideia de que determinados povos tinham religiões que não eram as oficiais, as cristãs, foram verdadeiramente massacrados. O que foi a guerra do ópio na China? O que foi a guerra, o processo de colonização da Inglaterra sobre os hindus, o processo de colonização recente da África? Na África do Sul. Então toda ela justificada em torno de uma pretensa superioridade de uma cultura sobre as outras. A nossa cultura também é muito engraçada. Nós também somos muito engraçados, nós também somos muito ridículos, né? Dependendo do ponto de vista em que nos enxerguemos, terno e gravata, todo engravatado aqui, é porra totalmente diferente, né? Então, esse olhar, quer dizer, essa pressuposição de que o meu olhar pode olhar a cultura do outro e estabelecer marcos do certo e do errado, do belo, do feio, do que é legal, do que não é legal, é uma coisa que em alguma medida... Fui eu. Uhum. Meu óculos caiu. Mas o papo tá bom. Tudo bem, eu fico assim, pronto. Então, eu acho que essas questões... Não, mas olha aí, desculpa, eu acho o seguinte, que pode ser falado, pode ser comentado, o que não pode é se exercer pressão para que haja essa ou aquela forma de, quer dizer, proibir. Não pode fazer isso, é proibido. Aí você está exercendo realmente uma pressão do maior sobre o menor, não é? Mas eu acho que comentários sobre certas práticas de todas as civilizações, aliás, o próprio Strauss fazia, claro, exatamente. Agora, isso, analisava sem fazer uma campanha contra. É porque as ciências sociais, elas vêm muito, elas desde a origem delas, não é que nem nas ciências exatas, que você separa direitinho sujeito e objeto. Nas ciências sociais, a gente quando fala alguma coisa sobre uma realidade, você pode perceber que já está invado do juízo de valor. Né? A minha própria fala, mas não falo apenas por mim, qualquer pessoa que trabalhar com tema, e esses temas que são delicados, temas rançosinhos, multiculturalismo, diversidade, essas coisas que envolvem discriminações, você repara que toda hora que a gente está falando já vem um juízo de valor acoplado. E dependendo do grau dependendo do tipo de consideração que for feita, vale a pena separar um pouco mais. Olha, é feito tal prática, né? E meu juízo de valor sobre tal prática é x. Até porque eu estou dizendo para você, eu não opero por uma lógica relativista absoluta, né? Eu opero por uma lógica, sim. Acho que as culturas devem se compreender, as culturas devem se ler e as culturas devem se criticar, até no sentido delas melhorarem umas às outras. Agora, sabendo que esse debate é um debate que está sendo feito, é um debate delicado, hoje está no mundo essa questão. Né? Boa parte dos conflitos que atualmente ocorrem pelo mundo afora, conflitos que vão do Oriente Médio, todos eles estão marcados cruzadas aí por as tudo. Cruzadas, quer dizer, e a gente sabe a potencialidade de danos que esse tipo de situação, se não for bem trabalhada, pode trazer. Então, o ideal, eu acho que é sempre a gente procurar partir de uma dimensão mais compreensiva. Compreensiva não significa leniente, né? Compreensiva significa entender melhor os vários aportes para, a partir dali, recolhermos. Aqui mesmo no Brasil, a cultura do candomblé, o que era perseguido. Tem um museu lá na Bahia que as pessoas, elas invadiam os terreiros. Eu não tenho religião, então estou falando assim, sabe? Mas eles invadiam os terreiros e levavam as oferendas para um museu de aberrações e diziam que aquilo ali eram práticas de bruxaria. Cruz credo, gente, que é isso? Quer dizer, e essa dimensão? Ambiente diversificado, pessoas de várias cores, o humano é diferenciado, e isso é o elemento mais belo que o ser humano tem. Em que viver em ambiente diferenciado torna alguém pior? Compreender a cultura do outro. Compreender, comer a comida do outro, saber por que o outro se veste. Claro que a gente vai ter os extremos, não é um relativismo absoluto, mas por que isso vai nos tornar pior? Pelo contrário, nos torna mais abertos, nos torna mais humanos, nos torna mais capacitados a estabelecermos entre nós aquilo que a humanidade hoje está se ressentindo, que é a compreensão, né? Que é a tolerância, que é o diálogo. E que levou, né, a situação desse preconceito, que eu chamo de preconceito hipócrita, né? De que se há uma ascensão, quando há uma ascensão social do negro, já não há mais preconceito contra ele. Não, eu particularmente, como vivi uma situação de mobilidade ascendente ao longo da minha vida, posso dizer que isso não corresponde à verdade. Ah, não? Não corresponde à verdade. Pelo contrário, quanto mais uma pessoa de pele escura no Brasil tiver no seu ambiente social natural
maior a possibilidade de que o negão seja gente boa pra caramba. Ah, né? não, mas né? não, então quando você vira professor universitário... Acentua-se, claro. porque você começa a operar num meio que não estava previsto, não vai te abrigar. Não, né? o que eu quis dizer, por outras palavras, foi exatamente isso. A maior prova de preconceito é que, de repente, pelo fato de ter um diploma, já acham isso uma coisa absolutamente diferenciada. Exatamente. Eu acho que essa questão, enquanto nós tivermos um país que não tiver capacidade de enfrentar essas questões, positivamente, por dentro das instituições democráticas, por dentro do debate, mas enfrentá-las, nós teremos um país ainda... Era Platão que dizia isso na República, né? Que ele falava das mulheres, que dizia que ele defendia que as mulheres se integrassem plenamente na República, dizendo que se uma nação tivesse, uma polis, não a nação, não tivesse a presença das mulheres, é como se ela estivesse andando com ela tivesse uma única perna, como se tivesse apenas um único braço. E eu diria isso do seu sentido mais geral, para toda a sociedade brasileira. São muitos talentos que se perdem por conta de atos discriminatórios. São muitas inteligências que se perdem por conta de coisas que são tolas, que nós já poderíamos ter superado há muito tempo, né? E aí fica parecendo, Marcelo, mas você está falando isso? Poxa, mas vamos pegar aqui na cultura mesmo. Pega um Cartola. Porque a obra do Cartola a gente não conhece, porque ela sequer foi gravada. Ela foi mal gravada, ele gravou os discos dele nos anos 70. Quer dizer, então você é uma pessoa que não estou falando de nada, assim, falando de um gênio da cultura brasileira. Quer dizer, então você conheceu, até deve ter sido mais da tua geração, esses gênios que vão se perdendo pelo meio do caminho. Um Pixinguinha, o próprio Nelson Cavaquinho. E na literatura, por exemplo, Lima Barreto. Lima Barreto, que morreu bêbado por conta de uma... Bêbado, morreu, enfim, com problemas Machado de Assis, próprio Machado. Quer dizer, então essas inteligências têm que elas têm que ser postas a serviço da construção de um país e não serem postas sobre formas, sobre ocupações ou espaços sociais que não correspondam àquilo que elas poderiam dar. Agora, Marcelo, voltando aqui a falar de você um pouco também, porque nós já estouramos o tempo, eu deixei estourar, porque você fala muito bem. Obrigado. E é sedutor, além de tudo. Obrigado. Obrigado. Olha aí. É verdade que você é filho adotivo ou essa informação é errada? Não, eu não sou filho adotivo, não. Eu fui criado por minha tia mas eu tive realmente... sou órfão, né? Enfim. Órfão, isso que eu a palavra não é exatamente adotivo, não seria a palavra. Órfão de garotinho, de menininho. Desde 6 anos de idade, né? Aí foi criado pela sua tia. Exatamente. Parabéns à sua tia. Como é o nome dela? Madalena. Madalena, parabéns. Muito, muito bem criado. Além do talento natural, porque eu acho que certas coisas não se ensinam, como essa sua facilidade de comunicação, que deve dar um professor excelente. Um professor, não sei se pode dizer esse termo no ar mesmo, professor porreta, assim, né? Daqueles... Porretíssima. Daqueles porretíssima. Que procuram... Olha, tem 2 livros aqui do Paixão que já foram lançados. Já foram lançados. Deixa eu mostrar esses já não são quimera. Manifesto Antirracista, Ideias em Prol de uma Utopia Chamada Brasil, pela DPA Editora, e pela mesma editora, Desenvolvimento Humano e Relações Raciais. Ok. Conversei aqui com o professor Marcelo Paixão, também é na UERJ, vocês querendo ter aula lá... O FRJ, João. Desculpa. O FRJ, o FRJ. Até errei o nome. Não, segredo. Que isso. Não é possível. Querido, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta. Bravo.